Olá, tudo bem? Meu nome é Denilson. Hoje estou aqui neste podcast, que é um podcast que fala sobre a palavra de Deus, a verdade à luz da Bíblia. Hoje nós estamos com um tema muito curioso, né, que muitas pessoas têm dúvidas em relação a esse tema. Estamos aqui com o nosso querido pastor Celso Brasil e nossa querida diaconisa Cirene Silva. Nós fazemos parte da Igreja Adventista da Promessa. E esse é um tema que há muitas dúvidas no meio cristão. Então estamos aqui hoje para sanar. Vamos fazer perguntas para o pastor, ele vai tirar essas dúvidas de você também aí de casa. O tema é os dias da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos à primeira pergunta, pastor. Os evangelhos ensinam que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana? Seja bem-vindo. Obrigado, Denilson, Cirene Silva. É um prazer muito grande estar aqui participando com vocês desse podcast. E o tema é polêmico, porque a maioria dos evangélicos e religiosos acreditam que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Ele morreu na sexta-feira, de acordo com a opinião popular, e ressuscitou no primeiro dia da semana, logo de manhã cedo. Essa é a crença que é divulgada no meio cristão. A maioria das igrejas acredita dessa maneira, mas os evangelhos não ensinam em nenhum texto que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Você pode ler os 4 evangelhos com calma e você não vai encontrar nenhum texto falando que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Não existe esse texto. Os 4 evangelhos, quando falam de Jesus e da sua ressurreição, por exemplo, dizem assim, Marcos 16, 1-6. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo e embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então, o que está acontecendo aqui? Marcos não está dizendo que Jesus ressuscitou no domingo de manhã. Marcos está narrando aqui a visita de Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, e Maria, aliás, mãe de Tiago e Salomé, ao túmulo de Cristo. Então, o que é que o evangelho está narrando aqui? A visita das mulheres no domingo de manhã ao túmulo de Jesus. Não está dizendo que ele ressuscitou no domingo de manhã. Diz a Bíblia que em Marcos 16, 2, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, essas 2 mulheres, Maria e Maria Madalena, foram ao túmulo. Elas foram ver o túmulo no primeiro dia da semana, de manhã cedo. E elas diziam umas às outras: a partir desse momento não haverá mais a imagem desta câmera, pois a mesma descarregou. Fiquem com as imagens somente no ângulo desta câmera. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram a pedra que já estava removida, pois era muito grande. Então, o que nós podemos deduzir dessa narrativa? Que quando as mulheres foram ao túmulo de manhã, logo cedo, no primeiro dia da semana, Jesus já não estava mais lá, já havia ressuscitado. Se ele tivesse ressuscitado de manhã cedo, no despontar do primeiro dia da semana, elas teriam presenciado a ressurreição. Só que quando elas chegaram lá, se depararam apenas com um anjo e ficaram atemorizadas. E o anjo disse: a quem buscaste? A Jesus de Nazareno? Ele não está mais aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Perfeito. Então, Jesus não ressuscitou no primeiro dia, na manhã, né, pastor? Na manhã do primeiro dia da semana, a Bíblia não ensina isso. Eu li apenas o Evangelho de Marcos. Mas se você ler os outros 3 evangelhos, Mateus, Lucas e João, que falam dessa narrativa, todos os 4 evangelhos são unânimes em narrar a visita que as mulheres fizeram ao túmulo de Jesus. Na verdade, nenhum discípulo de Jesus presenciou a sua ressurreição. As únicas pessoas que presenciaram a ressurreição de Jesus foram os guardas romanos que estavam lá guardando o túmulo. Houve um grande terremoto, a pedra foi removida que estava selando aquele túmulo
e os guardas, diz a Bíblia, caíram como mortos. Agora vamos passar uma oportunidade para a nossa diaconisa, que também irá fazer perguntas para o nosso pastor. Muito bem, pastor Celso. Por que então não podemos deduzir das narrativas do Evangelho que a ressurreição de Jesus aconteceu no primeiro dia da semana? Por que não podemos deduzir dos Evangelhos? Exatamente por causa disso que nós já comentamos. Nenhum dos 4 evangelhos narra diretamente a ressurreição de Jesus. Se alguém deduzir de algum evangelho que Jesus ressuscitou no domingo, está indo além do que está escrito, porque não tem um texto dizendo claramente que Jesus ressuscitou no domingo de manhã. É apenas uma especulação que as pessoas fazem, porque fazem uma leitura incorreta das Escrituras. E outra coisa, eu vou ler aqui Mateus capítulo 28, a partir do verso 1. Observem bem como o Evangelho começa aqui, o Evangelho de Mateus. E no fim do sábado, vejam bem, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Isso eu estou lendo na tradução Almeida, Revista e Corrigida. Quando já despontava o primeiro dia da semana. Se você ler esse texto na Nova Almeida atualizada, diz no começo do primeiro dia da semana. Não diz quando já despontava o primeiro dia da semana. Diz no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então o assunto aqui não é a ressurreição de Jesus, é a visita das mulheres ao túmulo de Cristo, porque elas foram sondar como estava aquele lugar, porque elas pretendiam voltar lá para ungir o corpo de Cristo. E aí, quando elas chegaram lá, tiveram uma surpresa, porque Jesus já não estava mais ali. E isso aconteceu no fim do sábado e no começo do domingo. Então não há nenhum texto que diga que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então isso não te alegra, né, pastor? Porque a gente pode ter a certeza de que a Bíblia não se contradiz. É verdade, a contradição está na mente das pessoas. Porque elas não entendem a narrativa dos evangelhos, aquilo que está sendo narrado. O enredo aqui não é a ressurreição de Jesus. O tema aqui não é a ressurreição de Jesus, é a visita das mulheres ao túmulo de Jesus. Muito bem. Muito bem, então vamos lá agora mais uma pergunta. Pastor, há algum texto específico falando claramente do tempo da permanência de Jesus no túmulo? Algum texto? A gente pode encontrar isso na Bíblia? Existem várias narrativas mostrando que Jesus deveria permanecer 3 dias e 3 noites sepultado. Eu vou ler só um texto aqui, João 2, 18 a 22. Jesus falou e disse: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal mostras para fazeres estas coisas? Ou seja, Jesus fez a purificação do templo, expulsou os vendilhões que estavam lá naquele lugar, e aí os judeus perguntaram: com que autoridades tu fazes essas coisas? Que sinal tu nos mostra para fazer isso? E aí Jesus respondeu: destruir este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Jesus aqui estava falando de um santuário não terreno, estava falando do seu próprio corpo, e disse assim: se vocês destruírem esse santuário, se referindo ao seu corpo, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Eles confundiram o templo de Jerusalém, aquele santuário, com o corpo de Jesus. Jesus está se referindo ao seu próprio corpo, que seria ressurreto em 3 dias. Aí a narrativa de João capítulo 2 continua: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isto e creram na palavra de Jesus e na Escritura.
Então, esse texto mostra claramente o tempo de permanência de Jesus no túmulo, 3 dias. Muito bem, então a gente vê aí que é um texto bem claro, né? Falando da permanência, Jesus mesmo falando. Pastor, tem uma coisa que me intriga. Se Jesus falou em Mateus 12:40, detalhadamente, que permaneceria 3 dias e 3 noites sepultado, pastor, qual a importância das palavras, então, de Cristo sobre esta questão? Muito bem, você fez menção aí no texto-chave para o nosso entendimento. Mateus capítulo 12, verso 40, Jesus diz assim: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, essas palavras de Jesus, elas são importantíssimas, porque elas elucidam essa questão do tempo de permanência de Jesus na sepultura. Ele deveria ficar não 4 dias, não 5 dias, não 2 dias, mas exatamente 3 dias e 3 noites. Nós vamos ainda comentar mais detalhadamente sobre essa passagem, mas o que nós queremos frisar é que Jesus não poderia ter mentido. Ele disse que, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então ele não poderia permanecer nem menos tempo e nem mais tempo. Ele deveria permanecer exatamente 3 dias completos na sepultura. Muito bem, é muito interessante a gente analisar essa relação de Jonas, né? Porque o próprio Jesus falou, né? Falou. Então, olha só, a minha pergunta agora, pastor, se Jesus tivesse morrido na sexta-feira e sepultado neste dia à tarde e ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, teria cumprido o sinal de Jonas que ele mesmo predisse? Pois é. Aí é que as pessoas entram em contradição com as palavras de Jesus, porque ele foi claro em dizer que ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, sepultado. Aí as pessoas dizem que ele morreu na sexta-feira e foi sepultado na tarde desse dia e ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Só que se nós contarmos de sexta-feira à tarde até domingo pela manhã, não dá 3 dias. E Jesus foi claro, 3 dias e 3 noites. Então, não há matemático no mundo que consiga fazer essa conta de sexta-feira à tarde até domingo pela manhã, somar 3 dias completos. Não tem como, porque veja bem, vamos contar rapidamente aqui 3 dias e 3 noites, começando da sexta-feira à tarde. Olha, de sexta-feira à tarde até sábado à tarde, nós temos um dia. De sábado à tarde até no domingo à tarde, nós temos 2 dias. E de domingo à tarde até segunda à tarde, temos 3 dias. Então, para completar 3 dias e 3 noites, Jesus teria que ter ressuscitado na segunda-feira à tarde. Mas dizem que foi no domingo pela manhã. Só que Jesus não ficou nem um minuto sequer. Tudo indica que ele não ficou muito tempo. Se ele ficou, foi pouquíssimo tempo no domingo. Porque quando as mulheres foram lá no fim do sábado, início de domingo, de acordo com Mateus 28, verso 1, Jesus já não estava mais na sepultura. Então, nem mesmo o domingo poderia ser entrado ter sido somado nesse cômputo dos dias. Porque se Jesus ressuscitou antes do início do domingo, então esse dia não entra na somatória dos 3 dias e 3 noites. Pastor, existe algum texto nos evangelhos que mostram o dia em que Jesus ressuscitou? Existe esse dia específico? Existe na Bíblia esse dia? Existe esse texto nos evangelhos que mostram que Jesus ressuscitou sim no sábado. Existe o texto de Mateus, capítulo 28, verso 1, que inclusive nós já lemos aqui, que diz que no fim do sábado,
quando foi? No fim do sábado, quando já despontava, quando já começava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E aí o que aconteceu nessa ocasião, no fim do sábado e início do primeiro dia da semana? O verso 2 diz que eis que houvera um grande terremoto. E aqui eu chamo a atenção para o verbo que está colocado aqui no pretérito mais que perfeito. Eis que houvera um grande terremoto. É esse terremoto, no fim do sábado, início de domingo, que marca exatamente o momento da ressurreição de Jesus. Isso no fim do sábado, início do domingo. O texto aqui faz questão de frisar que esse já era um fato passado, eis que houvera um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Mas o anjo respondeu para as mulheres que visitavam o túmulo: não tenhas medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Quando aconteceu isso? Mateus 28, verso 1. No fim do sábado e início do domingo. Quando as mulheres chegaram lá, Jesus já tinha ressuscitado. Ou seja, ele ressuscitou no sábado e não no domingo. Eu só gostaria de abrir um parênteses aqui rapidinho para tecer um comentário, porque quando as pessoas que defendem essa tese de que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, dizem que partes de dias são computados como dias inteiros. Ou seja, apenas uma parte, uma fração de dia pode ser computada como um dia inteiro. Eles chamam isso de contagem inclusiva. Inclusive, o nosso querido pastor Rodrigo Silva, ele usa essa tese. Mas só, pastor Rodrigo Silva, nós esclarecemos que a tese da contagem exclusiva não encaixa aqui. Por quê? Jesus não estava usando a contagem inclusiva quando falou do tempo de permanência dele no túmulo, porque ele foi muito claro e objetivo quando ele disse quanto tempo ele permaneceria sepultado. E ele disse: o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Se ele fosse usar uma contagem inclusiva, ele não teria que ser tão específico assim, detalhando e pormenorizando o tempo dele no sepulcro. Ok? Então vamos lá, pastor, mais uma pergunta que eu faço para o senhor. Ok. Como podemos saber o dia da morte de Jesus? Jesus deu um sinal profético indicando o tempo que ele permaneceria no túmulo, na sepultura? Pois é, essa é a pergunta também chave do nosso podcast. É a pergunta que vai nos levar a elucidar essa questão do dia da morte e da ressurreição de Jesus. E eu volto aqui a mencionar o texto de Mateus 12, só que eu vou ler a partir do verso 38 até o verso 40. Mateus 12, 38 a 40. Diz assim: palavras de Jesus. Quer dizer, os escribas, os religiosos da época de Jesus e os fariseus questionaram Jesus. Mateus 12, 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Porque os judeus da época de Jesus pediram um sinal. Qual a importância do sinal para o judeu? O judeu, para testar alguém que se julgava um enviado de Deus, pedia um sinal, um prodígio, um milagre, que atestasse que, de fato, aquela pessoa tinha credencial de um profeta, de um enviado de Deus. Então, eles colocaram Jesus, então, em xeque, querendo que Jesus provasse e desse um sinal que comprovasse que ele era o Messias, o Filho de Deus. Então, eles pediram um sinal da parte de Jesus. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas.
Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, esse é o sinal que prova que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, o Messias escolhido. Qual é o sinal? O sinal do profeta Jonas. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus deveria ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, se ele ficasse menos tempo ou mais tempo, ele não cumpriria esse sinal. Porque, além de ser um sinal, isso é uma profecia. Jesus está aqui predizendo o que iria acontecer. Então, a profecia de Jesus teria que se cumprir ao pé da letra, literalmente como ele predisse. E aqui eu faço menção aos sinais. Os judeus davam uma grande importância aos sinais. Eu vou citar só um para a gente não se alongar. Lucas 2,12. O anjo falou para os pastores, por ocasião do nascimento de Jesus: e isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então o anjo deu um sinal de como os pastores iriam encontrar aquele recém-nascido, que na cidade de Belém de Judá havia nascido, que era o Messias. Vocês irão encontrar o menino, a criança, enrolada em panos e deitado numa manjedoura. Ou seja, se os pastores fossem a Belém de Judá e não encontrassem Jesus, recém-nascido, dessa maneira como ele foi descrito, deitado numa manjedoura, então não seria Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Só que se você ler Lucas 2,16, está escrito que os pastores foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, conforme o anjo havia falado, havia predito e dado como sinal. E o próprio Jesus, ele deu esse sinal profético da sua messianidade. Ele deveria ficar 3 dias e 3 noites, e não partes de dias e partes de noites. Jesus deveria cumprir fielmente esse sinal, porque somente assim ele iria atestar claramente a sua messianidade. Bem, então a gente vê, né, pastor, que são tempos integrais, né, do dia. Não partes dia completo, de dias, né? Isso, não partes de dias nem partes de noite. Muito bem, muito bem. Pastor Celso, eu gostaria de entender o texto de Marcos 16, 9. Marcos 16, 9. Muito boa pergunta. Esse texto, ele tem sido também muito mal interpretado e usado pelas pessoas que querem provar que Jesus ressuscitou no domingo. Marcos 16, 9 diz assim que e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Dá a entender que Jesus Cristo ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. Sim. Eu vou dizer o texto de novo, mas pausadamente. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Maria Madalena. Só que eu tive a curiosidade de ler esse mesmo texto, Marcos 16, 9, em outras traduções. E essas traduções dizem de maneira diferente. Porque a ênfase desse texto não é a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, na manhã do primeiro dia da semana. A ênfase desse texto é o aparecimento de Jesus na manhã do primeiro dia da semana a Maria Madalena. E é isso que as outras traduções elucidam. Por exemplo, eu vou pegar aqui a tradução Almeida, século 21. O texto está pontuado nessa tradução corretamente. Aqui é uma questão de pontuação. Eu vou ler o texto como está na Almeida, século 21. Depois de ressuscitar, quando eu fizer uma pausa é porque tem vírgula. Depois de ressuscitar, cedo, no primeiro dia da semana,
Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. O texto está dizendo que ele recitou na manhã do primeiro dia da semana? Não. Está dizendo que nesse dia ele apareceu primeiramente a Maria Madalena. Eu vou reler o texto. Depois de ressuscitar, cedo no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena. Outra versão, a Nova Versão Transformadora, diz assim: quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena. Então, basta ler o texto corretamente, fazendo a pontuação correta. O texto aqui, na Nova Versão Transformadora, é muito claro. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena. Outra versão, a NVI, Nova Versão Internacional. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Então a ênfase aqui é o dia que Jesus apareceu, no primeiro dia da semana. Aqui foi tão cedo que a palavra de Deus diz aqui na Nova Versão Internacional que foi na madrugada do primeiro dia da semana que ele apareceu a Maria Madalena. Outra versão, Matos Soares, que é uma versão católica, diz assim: e Jesus, tendo ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Ok? Para finalizar, a versão King James, atualizada de 1999, diz assim, em português: quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Então, nenhum texto lido nessas versões aqui diz que Jesus ressuscitou no domingo. A ênfase aqui é o fato dele ter aparecido na manhã do primeiro dia da semana, primeiramente a Maria Madalena. Muito bem. Ok? Muito bem, pastor. Entendi. Vamos finalizar, né, com uma pergunta bem quentinha no nosso podcast. E já deixa aí nos seus comentários uma pergunta, qualquer dúvida, a gente pode estar respondendo através de comentário. Se você tem alguma outra dúvida em relação a este tema. Tá bom? Então vamos lá, pastor, agora a última pergunta, essa pergunta bem quentinha para nós fecharmos este tema. Se Jesus tivesse ressuscitado no primeiro dia da semana, as mulheres que foram ao túmulo teriam presenciado a sua ressurreição? Sem dúvida alguma. Mas eu desafio aqui os nossos telespectadores que estão nos acompanhando através da internet, através desse podcast, eu desafio a esses irmãos em Cristo a lerem os 4 evangelhos. Eles vão ver que todos os 4 evangelistas, que são historiadores, eles estavam narrando ali um fato. Que fato é esse? A visita das mulheres ao túmulo de Jesus. Se você lê os 4 evangelhos buscando entender qual é o objetivo da narrativa, você vai ver que o objetivo dos evangelhos aí não era falar da ressurreição de Jesus, mas apenas narrar a visita que as mulheres fizeram ao túmulo de Jesus na manhã do primeiro dia da semana. E, conforme nós já vimos, em todos os 4 evangelhos, as mulheres chegaram, o túmulo já estava vazio, a pedra removida, encontraram apenas um anjo que fez a pergunta para elas: a quem vocês estão buscando? A Jesus de Nazaré? Ele não está mais aqui, mas ele já ressuscitou, como havia dito. Então, toda a confusão e toda a falta de entendimento das pessoas é porque elas não prestam a atenção nos detalhes das narrativas bíblicas dos evangelhos.
E eu deixo aqui um conselho para os nossos ouvintes. Nunca deduza de um texto bíblico, está ouvindo, pastor Rodrigo Silva? Nunca deduza de um texto bíblico aquilo que ele não está ensinando. Essa é uma regra básica da hermenêutica, da interpretação bíblica. Porque tem gente que lê só porque o texto vai falar que Jesus havia ressuscitado, conclui desastradamente que Jesus ressuscitou no domingo. Mas não. E além disso, o sinal messiânico de Jesus tinha que se cumprir, sob pena de Jesus ser taxado de falso profeta, porque ele deu ali uma profecia, um sinal que deveria se cumprir literalmente. 3 dias e 3 noites. Se não existisse esse texto, aí poderíamos até nos calar, mas é esse texto que é o texto-chave. Muitas pessoas pensam que somente a Igreja Adventista da Promessa defende a morte de Jesus na quarta-feira e a ressurreição no sábado. Não, tem várias denominações que acreditam dessa maneira e também tem vários eruditos que chegaram, através de estudo comparativo das Escrituras, a essa conclusão. Eu vou citar apenas um que escreveu até uma Bíblia, né? Tem uma Bíblia de estudo, eu esqueci agora, fugiu rapidamente, tá com ela em mente? Bíblia Shed? Não, é outro erudito, e ele no rodapé de Mateus capítulo 12, verso 40, ele diz exatamente que Jesus morreu na quarta-feira e ressuscitou no sábado, porque senão não teria se cumprido esse sinal profético. Mas existem outras pessoas que acreditam dessa maneira. A gente poderia, em outro podcast, trazer essas informações que aprofundar, né, vem pastor? Aprofundar e vem robustecer a nossa tese, confirmando a veracidade disso que nós estamos falando. Tá ok? Tudo bem. Pastor, só uma pergunta extra aqui para fortalecer a questão que não foi na quarta-feira. A questão do sábado. Este sábado era o sábado do dia do Senhor ou era um outro sábado, um cerimonial? Como é que a gente pode esclarecer esse dia? Porque os irmãos dizem que foi na véspera do sábado, né? Exatamente. Se você ler Marcos 15, 42, vai dizer que era o dia da preparação. E aí as pessoas se confundem, porque Marcos 15, 42 está falando de uma preparação que aconteceu na semana que Jesus morreu. Só que essa preparação não era para o 7º dia, era a Parasceve Pascal, era a preparação dos judeus para a Páscoa. E o nosso amado pastor Rodrigo Silva, ele não faz essa diferenciação. Não sei se ele faz isso inocentemente ou com outras intenções, porque o pastor Rodrigo Silva, do 7º dia, ele sabe muito bem que não existe somente um dia de preparação. Quando a Bíblia fala nessa preparação em Marcos 15, 42, está falando da preparação para o dia da Páscoa. Entendeu? Então seria um sábado cerimonial, né? Que naquela semana aconteceu na quinta-feira, que foi o dia depois da Páscoa. Certo. Que começava com a festa dos pães asmos. Só uma curiosidade aqui para elucidar essa questão. O dicionário Strong, quando ele fala da preparação ou dessa questão, ele usa uma palavra grega, paraskewer, e ele diz assim, se referindo a essa palavra que é traduzida como preparação: o dia no qual os judeus faziam a preparação necessária para celebrar um sábado ou uma festa. A gente não pode fechar aqui e dizer que Marcos 15, 42 estava se referindo única e exclusivamente à preparação para o 7º dia. Essa preparação que está se referindo aí é a preparação para um sábado festivo, um sábado anual. É isso que falta o pastor Rodrigo Silva esclarecer. E ficou bem claro, né, irmã? Bem claro, tá. Deu para entender, pastor. Deu para entender que a palavra de Deus ela não se contradiz
e é a questão das pessoas prestarem atenção no texto que está sendo lido, né, para que não venha causar toda essa confusão, né, esse mal-entendido, porque a palavra de Deus ela é bem clara, né? Bem clara. Muito bem. Então nós ficamos por aqui com esse nosso primeiro episódio do nosso podcast, A Verdade à Luz da Bíblia. Se você tem algum tema que você queira que nós qualquer dia podemos discutir aqui, pode colocar nos comentários, compartilhe esse vídeo, curta, né, deixe o seu like, e nós agradecemos a sua presença, né, aqui junto conosco, e até uma próxima oportunidade. Fique com Deus, Deus abençoe e até mais.